bem-vindos a mais um episódio curto do Café Ciência e Fé. Hoje voltamos à nossa rúbrica dos cromos medievais, onde vemos vários exemplos de sábios medievais e da Idade Média que tiveram muita importância não apenas na preservação do conhecimento clássico, mas também no estabelecimento das bases para aquilo que mais tarde se veio tornar a ciência moderna. Ao longo desta rúbrica vamos ver vários exemplos e hoje em particular vamos ver o exemplo de São Beda. Não se esqueçam de pôr gosto, subscrever e partilhar este podcast e deixar o vosso feedback através dos comentários. Esperemos que gostem. Ora, bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé, à nossa rúbrica dos cromos da Idade Média, da ciência medieval. Hoje vamos falar do venerável São Beda. São Beda foi um monge na Idade Média, portanto aqui estamos a ir um bocadinho por ordem cronológica nos nossos cromos. Exatamente. Estamos a olhar para século VII, VIII, e foi um monge que viveu na Idade Média nos mosteiros gêmeos de São Pedro e São Paulo, em Inglaterra. E tinha aqui uma série fez aqui uma série de obras bastante importantes, não foi Bernardo? Sim, é preciso dizer também que o Império Romano encontrava os seus confins nas Ilhas Britânicas, portanto, no fundo, a muralha de Adriano marcava o fim do Império Romano nas Ilhas Britânicas, e quando estes monges, estes homens religiosos chegavam aos confins do Império, e podemos imaginar que não estavam provavelmente no centro da civilização, não é? Estavam no meio do nada. E por isso há aqui um aspecto de civilização, não é? Um aspecto civilizador, quando ele cria estes mosteiros gêmeos em Wearmouth Jarrow. Fica hoje em dia perto de Sunderland e de Newcastle, em Inglaterra. E a criação de um mosteiro numa zona desterrada, não é? Permitia levar o saber europeu, não só cristão, mas como já falámos nos episódios anteriores, não é? O saber clássico, não é mais do que só o cristão saber clássico, trazeu para as Ilhas Britânicas, e por isso estamos aqui perante uma dupla missão: trazer a fé de Jesus Cristo, trazer o Evangelho, a boa nova do Evangelho, mas também trazer a cultura clássica, grega, romana, para os confins do Império. Portanto, há esta dupla missão de civilização. E é interessante que isto aconteceu bastante na Idade Média, não é isto? Ou seja, as estruturas clássicas do Império estavam a desmoronar-se, estavam em decadência, as escolas e os locais onde normalmente se faz este ensino, e foram sábios importantíssimos como São Beda o Venerável, que, criando estes mosteiros como locais de preservação do conhecimento e do ensino, acabaram por preservar esta cultura e permitir que muitas das obras da Antiguidade tenham chegado até nós, aos nossos dias. E eu acho que também vale a pena introduzir aqui uma nuance do ponto de vista das invasões bárbaras. Nós já falámos também nos episódios anteriores acerca do fim do Império Romano no Ocidente e das invasões bárbaras. Claro que quando há uma troca de poder político e temos um monarca de um povo bárbaro a derrubar as estruturas do poder romano, Gonçalo, como estavas a dizer, naturalmente que isso causa grande instabilidade social e política, mas é da mais elementar justiça dizer que quando o monarca visigodo, ou suevo, ou ostrogodo, quando um monarca bárbaro assentava reais, por assim dizer, e criava a sua estrutura de poder e o seu governo, e a sua administração, e o seu exército, e se instalava, não é? Havia, muitas vezes também, uma vontade e um respeito pela cultura clássica, greco-latina, greco-romana, e para preservar. Ou seja, nós também não devemos ter aquela ideia completamente de caricatura de que a Idade Média foi só espadas e incêndios e mortes, não é? Isso é completamente
uma ficção, é completamente irreal. O que acontecia na verdade é que, uma vez instalado o monarca pagão e as novas estruturas de poder estavam firmadas, havia todo o interesse em preservar vários aspectos daquilo que era a vida civilizada do Império Romano. As estruturas estavam erudidas, estavam alteradas, mas a história mostra-nos que não faltaram reis pagãos que preservaram e protegeram estes mosteiros e que tentaram trazer para a corte o cultivo da intelectualidade, da cultura, das artes. E nós daqui a pouco vamos ver um exemplo disso ainda mais evidente quando falarmos dos Carolígios em França, mas estamos ainda no virar do século VII para o século VIII, e por isso estamos a civilizar as Ilhas Britânicas. E um dos aspectos pelos quais o Beda é muito conhecido, nós daqui a pouco vamos comentar um pouco a contribuição dele para a ciência, para temas mais científicos, mas ele é sobretudo conhecido por ser o grande historiador da Inglaterra primitiva. Ele escreve uma história eclesiástica das gentes de Inglaterra cerca do ano 631. E é uma obra, ainda hoje em dia, considerada uma obra fundadora da própria disciplina da história durante a Idade Média. Já, portanto, após o fim, no Império Romano havia, obviamente, grandes historiadores, não é? Mas depois da queda do Império Romano, o Beda é um dos grandes historiadores medievais. Eu acho que também é interessante comentar aqui que houve aqui um desafio no transporte deste saber greco-romano todo para os confins do Império, porque foi necessário trazer de Roma a biblioteca que servia estes mosteiros gêmeos de São Pedro e de São Paulo em Wearmouth Jarrow. Foi uma biblioteca que veio de Roma. Portanto, nós não conseguimos sequer começar a imaginar o que é trazer uma biblioteca de Roma, não é? Imaginamos nós numas carroças, não é? Puxadas por animais, por cavalos, imaginamos nós, não sei como é que isso... Quantos livros chegaram, não é? E em que estado é que chegaram? Exato. Ou de carroças ou de barco. Pois, por acaso, dizes bem, por acaso, não sei se não terá sido por mar. Bem, há uma parte que tem que ser, certamente, não é? Porque as ilhas britânicas são ilhas, não é? mas imaginemos a aventura que isto deve ter sido, né? Transportar a biblioteca. Mas reparem também a importância, ou seja, é que a dificuldade... A importância dada ao conhecimento. Claro, a importância dada ao conhecimento, porque isto é uma tarefa monumental, trazer a biblioteca para os confins do Império, não é? E, no entanto, isso foi feito. Não é enviar um e-mail com a biblioteca em PDF. Exato. Ou levar uma pen que se mete no bolso. Nós somos ingratos, porque hoje em dia tudo é muito fácil, não é? Mas... Sim, hoje em dia é facílimo, não é? Eu quero enviar uma biblioteca para a Inglaterra, em poucos segundos a biblioteca está lá, não é? Quer dizer, principalmente se pedir ajuda ao padroeiro da internet. Exatamente. Mas nesta altura estamos a falar de carroças imensas, ou barcos, mas carregados com livros, não é? Manuscritos, em papel, claro, não havia imprensa. Manuscritos, sim, e as letras tinham que ser grandes, porque eram escritas à mão. Portanto, o papel não era barato. Não era barato e não tinha... Provavelmente não tinha a leveza que tem hoje, não é? Sim, estamos a falar com grande probabilidade de pergaminho, do uso de pergaminho, que no fundo é um material baseado em pele de animal, que é extremamente caro e complicado de trabalhar e de preparar para depois receber a tinta. Sim, portanto, estás a falar de uma tarefa que não é... Não é de todo. Não é simples. Não só ter a biblioteca, prepará-la, não é? Escrevê-la, mas também copiá-la, não é? Mas trazê-la até a Inglaterra, não é? No virar do século VII para o século VIII. Exato. Portanto, a importância que era dada por estas pessoas ao conhecimento para se darem ao trabalho de fazer este esforço todo, não é? De fazer este transporte. Pronto, mas o Beda teve aqui, e aqui um bocadinho mais, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha da ciência, da parte científica, não é? O Beda teve aqui também algumas contribuições que são importantes em ciência, não é? Portanto, olhando aqui para a primeira que temos aqui nas nossas notas, vemos uma coisa que é fundamental, que é o cálculo. Portanto, ele fez aqui, escreveu aqui algumas obras relativamente, por exemplo, ao cálculo da data da Páscoa com base na astronomia. Isto pode parecer uma coisa mais ou menos... pode parecer que é um problema não muito importante se tivermos
na mentalidade ateia, mas é importantíssimo. A Páscoa é uma festa que é definida com base em fenómenos astronómicos e é importantíssimo sermos capazes de os prever com precisão para saber quando é que isto vai calhar. Não é? E o facto de isto existir, de existir este problema para resolver, fez com que motivou bastante o desenvolvimento do estudo da astronomia ao longo de vários séculos, não é? Sim, e é uma necessidade religiosa. O cálculo da festa mais importante do cristianismo, a data da Páscoa, é o cálculo de uma festa religiosa, mas que, para ser bem feito, para ser feito de forma correta, implica conhecimentos astronómicos. E já agora, como definição, como é que se calcula a data da Páscoa? A Páscoa calha um domingo, necessariamente, é um domingo, e é o primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre ou no equinócio da primavera ou logo a seguir. Portanto, parte-se do equinócio da primavera, não é? O dia em que o número de horas de dia é igual ao número de horas à noite, não é? Parte-se do equinócio, e a partir daí vai-se calcular a lua cheia, a primeira lua cheia que ocorra, e o primeiro domingo depois dessa lua cheia é o domingo de Páscoa. Até uma festa lunar, baseada num calendário lunar, como aliás era o caso das festas dos judeus. E por isso, para calcular a Páscoa como deve ser, e como podem imaginar que convinha que não houvesse erros no cálculo desta data, era preciso ter tábuas astronómicas, era preciso ter um certo conjunto de capacidades matemáticas e astronómicas para o fazer como deve ser. Além disso, ele também escreve acerca dos ciclos das marés, escreve também acerca da relação entre as marés e as fases da Lua, o que é interessante. Uma relação entre ambas. Vai ser mais importante no episódio futuro, quando falarmos do caso Galileu, não é? Em particular, este tema vai entrar para lá, mas pronto, só aqui a deixar Sim, nós quando falarmos sobre o Galileu, falar mais tarde. O Galileu famosamente achava que a existência de marés provava que a Terra se movia, o que era um argumento científico errado, porque na verdade as marés são causadas pela gravidade da Lua sobre a água. Hoje em dia sabemos isto, não é? Na altura do São Beda ele não sabia que havia aqui qual era a real causa, mas reparou que havia uma relação entre os ciclos das marés e as fases da Lua, o que é muito interessante. Portanto, havia uma correlação entre ambos os fenómenos. Interessa também dizer que nas suas obras sobre temas científicos, São Beda o Venerável defende uma Terra esférica. Não haja nos nossos ouvintes a menor sombra de dúvidas de que os sábios medievais, esmagadoramente, defendiam a tese clássica dos gregos, não é? De que a Terra era uma esfera. Por isso esta ideia de que os medievais achavam... estimativas para o raio. Sim, tinha estimativas para o raio, exatamente. Portanto, que já existiam desde os gregos. Exatamente. Convém ter a noção de que os sábios, na Idade Média, nenhum sábio digno desse nome achava que a Terra fosse plana. Esta convicção de que a Terra é plana é algo que só surge no século... Ou melhor, a convicção de que os medievais achavam de que a Terra era plana é um detalhe pseudo-histórico que só surge no final do século XIX, quando nasce a famosa tese do conflito. Depois devemos falar sobre isso num outro episódio, quando surge esta ideia de que a ideia errada de que na Idade Média havia um conflito entre cristianismo e ciência. Algumas pessoas vão inventar esse mito do conflito no século XIX, e essas pessoas é que vão dizer que os medievais diziam que a Terra era plana, não é? O que é um perfeito disparate. Não só isso, como até se faziam cálculos, não é? Nós preparámos aqui para este episódio umas notas para partilhar convosco, para quem gosta de números. Esperemos que os nossos ouvintes do Café Ciência e Fé gostem de números. É isso que estamos à espera que aconteça. Mas é um detalhe divertido que nós quisemos partilhar convosco. Bom, os gregos, não é? Entre eles Aristóteles, sabiam que a Terra era esférica, e o Aristóteles escreve um livro muito importante chamado De Cello. São Tomás de Aquino, que é o grande teólogo da Idade Média, no século XIII, escreve, como muitos escreveram, escreve um comentário ao De Cello de Aristóteles, e nessa obra encontramos algures no livro 2, já não me recordo bem aonde, mas encontramos lá uma nota muito interessante acerca do tamanho da Terra. E então São Tomás de Aquino, que conhecia muitíssimo bem os cálculos de Simplício, que é um comentador importante de Aristóteles, São Tomás de Aquino diz que, segundo Simplício, 500 estádios, portanto, o estádio é uma distância dos gregos, 500 estádios era a distância que era preciso percorrer sobre a superfície da Terra para observarmos uma variação de 1 grau
na esfera celeste. Ou seja, se eu estivesse a olhar para uma constelação, para uma estrela, eu teria que caminhar 500 estádios, em cima de um meridiano, para poder ver uma variação de 1 grau numa estrela, numa constelação. Se nós multiplicarmos... Em particular na estrela polar, em princípio. Sim, esta estrela polar seria o caso mais óbvio para conseguir fazer este exercício. E multiplicando estes 500 estádios por 360 graus, não é? Que é a volta inteira da esfera celeste, isto dá 180 mil estádios, sempre esta medida dos gregos. Ora, o estádio, felizmente, é uma medida grega muito, muito conhecida, que chegou até aos nossos tempos. Sabemos muitíssimo bem que para os gregos um estádio era a distância de 185 metros. E por isso, se fizermos esta conta de multiplicar, vemos que o Simplício, este comentador de Aristóteles, e São Tomás de Aquino sabia muito bem isto, diz que a esfera da Terra tinha um perímetro de 33 mil quilómetros, usando as quantidades modernas. Não é? Qual é o perímetro da Terra, rigoroso, à luz da ciência atual? 40.075 quilómetros. Portanto, comparem como os gregos e os medievais não estavam assim tão longe da verdade. 33 mil quilómetros a estimativa medieval de Simplício e 40.075 quilómetros é o perímetro da Terra no Equador, medido pela ciência atual. Portanto, é realmente impressionante notar que os medievais não só sabiam que a Terra era uma esfera, como até tinham uma noção bastante rigorosa e tinham-na porquê? Porque observavam as estrelas, não é? E faziam este tipo de cálculos com base na observação das estrelas. E acho que terminamos só aqui este episódio sobre o São Beda, não é? Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas eu diria que acrescentámos só esta questão de que ele acabou, depois ainda escreveu uma enciclopédia chamada De Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, não é? E que algum tempo mais tarde foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Leão XIII. Exatamente. São Beda é um doutor da Igreja do qual os católicos se devem orgulhar e que devem conhecer. Exatamente. Nós ficámos muito contentes por descobrir mais este cromo da nossa caderneta de cromos medievais da ciência medieval. E muito obrigado. E até ao próximo episódio. Obrigado e até à próxima. Até à próxima. Foi mais um dos nossos cromos da ciência medieval. Esperemos que tenham gostado desta vez de São Beda, o Venerável. Não se esqueçam de pôr gosto e partilhar, ou enviar-nos os vossos comentários para o nosso podcast ou para o nosso e-mail, como preferirem. O Café Ciência e Fé volta já na próxima semana, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.